Fala galera, professor Miojo na área, hoje trazendo uma aula muito especial para vocês. Hoje faremos algumas questões envolvendo MMC e MDC. Vamos resolver algumas questões envolvendo esses assuntos, que são assuntos bem simples, bem interessantes, bem legais de se aprender. Mas na hora que aparecem as questões envolvendo esses assuntos, a interpretação conta bastante. Afinal, nós sabemos fazer MMC e MDC, mas como devemos aplicar em cada operação, em cada situação problema, depende da interpretação que vamos ter. Então hoje vamos trabalhar um pouquinho de interpretação nesses casos. Primeira questão. Na turma 1, há 198 alunos e na turma 2, há 189 alunos. Para realizar um trabalho comunitário, os alunos serão organizados em grupos, todos com o mesmo número de alunos, sem que se misturem alunos de turmas diferentes. Qual é o número máximo de alunos que pode haver em cada grupo? Então, na interpretação, nós devemos procurar algumas palavras-chave que podem aparecer ou não. Se aparecerem, vão facilitar muito a nossa vida. Se não aparecerem, vamos interpretar do mesmo jeito. Nesse caso, apareceu uma palavra muito interessante, a palavra máximo. Aparecendo a palavra máximo, já nos dá uma ideia de que vamos falar de MDC. Além desse máximo, ele quer que dividir 198 e 189, de modo que os grupos tenham a mesma quantidade de alunos. Então, ele quer um divisor que sirva tanto para 198 quanto para 189. Nesse caso, a gente vai trabalhar com MDC. Para resolver a conta, vou calcular o MDC entre 198 e 189, fazendo a fatoração. Então, vou fatorar 198 a 189. Como 198 é um número par, eu posso dividir por 2. Então, por 2, 99 e 189. 189 a gente mantém, já que 189 não divide por 2, porque é um número ímpar. Agora, nós temos 99 e 189. Nenhum dos dois números é par. Então, eu vou tentar o próximo número primo, que seria 3. 3 consegue dividir por 99 e 3 consegue dividir 189. Então, vou dividir por 3. Dando 33 e 63, eles continuam podendo dividir por 3, eu continuo dividindo por 3. Deu 11 e 21. 11 não dá para dividir por 3, mas 21 dá. Então, eu continuo dividindo por 3. Agora deu 11 e 7. 11 não vai dividir por 7, mas 7 divide por 7. Então, vou dividir por 7, dando 11 e 1, divido por 11, terminei a minha conta. Para o MDC, eu preciso pegar apenas os números que dividiram todos. Então, na primeira linha, por exemplo, o 2 só dividiu 198. Não serviu para o 189. Então, o 2 para mim não vai servir. O 3, na segunda linha, ele conseguiu dividir os dois. Então, o 3 é interessante para mim. Na terceira linha, o 3 também serviu. Nas restantes, não serviu. Então, não vai funcionar para mim. O que eu quero é só o 3 e o outro 3. Então, o MDC de 198 e 189 será 3 vezes 3, que será 9. Então, o número de máximo de alunos que pode haver em cada grupo é 9. Segunda questão. Uma firma possui dois funcionários que viajam a serviço. O primeiro viaja de 15 em 15 dias, o segundo viaja de 20 em 20 dias. Se ambos viajarem hoje, daqui a quantos dias eles viajarão juntos de novo? Então, aqui nós temos um funcionário que vai viajar de 15 em 15 dias. Se a gente for transformar isso, vou colocar uma ordem, uma sequência. Nós vamos ver que esse funcionário vai viajar em 15 dias, depois em 30 dias, depois 45 dias e assim sucessivamente. O segundo funcionário vai viajar em 20 dias, depois 40 dias e assim sucessivamente também. O que é que a questão está pedindo? Ela quer saber quando eles vão viajar de novo. Então, ele quer saber quando esse número de dias que o funcionário 1 e que o funcionário 2 vai viajar vai ser igual. Então, ele quer encontrar um múltiplo que seja tanto um múltiplo de 15 quanto um múltiplo de 20. Então, ele quer um múltiplo comum desses dois números. Se ele quer um múltiplo comum, eu estou trabalhando com um MMC. Então, para resolver essa questão, eu vou calcular o MMC entre 15 e 20. Então, vou fatorar, normalmente. 20 divide por 2, então, vou começar por 2, vai dar 10. 10 continua podendo dividir por 2, eu continuo dividindo por 2. 15 e 5. Nenhum dos dois consegue dividir por 2, então, vou tentar o próximo número primo, que é o 3. 3 vai por 15. Então, vamos dividir por 3, sobrando 5 e 5, que vão dividir por 5, fim da conta. Diferentemente do MDC, o MMC a gente não vai pegar apenas alguns, vamos utilizar todos, vamos multiplicar
todos, então todos vão servir. Então, o resultado vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 60. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Uma padaria vende caixas com 6 biscoitos e pacote com 10 bombons cada um. Levi pretende comprar a mesma quantidade de biscoitos e bombons. Quantas caixas de biscoitos e quantos pacotes de bombom ele deve comprar, no mínimo, para conseguir o que quer? Nesse problema, nós temos um conjunto que vai de 6 em 6 e outro que vai de 10 em 10. Uma sequência que vai de 6 em 6, uma sequência que vai de 10 em 10. Mais uma vez, ele quer saber quando essa sequência ele vai encontrar um número igual. Então, de biscoitos vão de 6 em 6. Então, 6, 12, 18, 24 e assim vai. E de bombons em 10 em 10. Ele quer saber quando eu vou encontrar um múltiplo que seja comum para 6 e para 10. Então, eu sei que normalmente eu vou utilizar o MMC. Perceba que na questão aparece no mínimo. Então, ele já dá uma dica de vamos trabalhar com o mínimo múltiplo comum, que é o MMC entre 6 e 10. Mais uma vez, nós vamos fatorar 6 e 10. Como são pares, nós podemos dividir por 2 os dois. Então, vai estar 3 e 5, são primos entre si, primeiro por 3, depois por 5, e acabou a conta. Como é MMC, nós vamos trabalhar com todos os números, então o resultado vai ser 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Acabou a conta, Paulo? Não, não acabou. 30 é um número de biscoitos que vai ser igual ao número de bombons. Então, são as unidades, a quantidade. Mas a questão pede quantas caixas e quantos pacotes. Eu sei que quando eu juntar essas caixas de biscoito, vão dar 30 biscoitos. E quando eu juntar os pacotes de bombom, vão dar 30 bombons. Mas quantas caixas e quantos pacotes eu preciso comprar? Para eu saber isso, eu vou pegar o 30, que é a quantidade, e dividir por 6. Por exemplo, os biscoitos, que é a quantidade de biscoitos que tem por caixa. Então, 30 dividido por 6, eu encontro 5, que é o número de caixas de biscoitos que eu preciso comprar. Para o bombom é a mesma lógica. Então, eu vou dividir 30 por 10 e vou encontrar 3 pacotes de bombom. Então, eu vou comprar 5 caixas de biscoito, vou ter 30 biscoitos e 3 pacotes de bombom, eu vou ter 30 bombons. Então, essa seria a resposta. Próximo problema. Laina tem 28 metros de fita verde e 20 metros de fita amarela para decorar pacotes de presente. Ela quer cortar essas fitas de modo que os pedaços tenham o mesmo tamanho, que seja o maior possível, que não haja sobras de fita. Quantos metros deve ter cada pedaço de fita? Olha que interessante, já dá para ver um maior aí. Pedir um maior, a gente já acende o alerta para o umedecer. Ele quer que tenha o mesmo tamanho, ou seja, ele quer encontrar uma que divida tanto por 28 quanto por 20 e dê um número exato. Então, ele quer um divisor de 28 e 20 e que quer que seja o maior possível. Então, ele quer um MDC de 28 e 20. Então, vamos calcular o MDC. 28 e 20, ambos são pares, a gente começa por 2, vai dar 14, 10 ambos continuam sendo pares, por 2 também, 7 e 5. 7 e 5 são dois números primos entre si, não tem divisores em comum. Então, eu já sei, se eu continuar a conta aqui, eu não vou encontrar nenhum que vai servir para mim no momento do MDC. Eu posso continuar, como vamos continuar, por 5, depois por 7. Mas eu já sei que 5 e 7 não vão servir, porque são primos entre si. Só vão servir para mim o primeiro e o segundo 2, que vão servir para o nosso MDC, que vai dar 2 vezes 2, dá 4, 4 metros é o tamanho que tem que ter cada pedaço de fita. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Olha que questão interessante. Ela traz diferentes frequências por minuto, mas a questão pede a resposta em segundos. Então temos aí a questão dando em minutos e pedindo em segundos. Para nós seria mais interessante transformar de minuto para segundo, para na hora que tiver que dar a resposta não precisar ter mais trabalho para fazer conta. Então, vamos começar fazendo isso, transformando de minuto para segundo. Como ele pisca 15 vezes por minuto, e eu sei que um minuto tem 60 segundos, se eu quiser descobrir isso em segundos, basta eu dividir 60 por 15 para descobrir a primeira. A primeira vai piscar de 4 em 4 segundos. E a segunda, 60 dividido por 10, vai piscar de 6 em 6 segundos.
O que é que eu quero? Eu quero o momento em que a primeira e a segunda luz, a primeira e a segunda luz vão piscar ao mesmo tempo. Então eu quero encontrar um múltiplo de 4 e de 6. Quero encontrar um múltiplo comum ao mesmo tempo, comum para eles. Então, vou calcular o MMC de 4 e 6. Calculo o MMC, afatoro aqui, vai por 2, 2 e 3, calculo por 2 de novo, fica 1 e depois por 3, finalizando a conta. Como é MMC, eu vou trabalhar com todos os números. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, daqui a 12 segundos, elas voltarão a piscar simultaneamente as luzes, ok? No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3 ou 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho e assim não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era... Olha que questão interessante. Ele tem uma certa quantidade, ele tem um número de borrachas. E ele consegue fazer uma divisão por 3, ou por 4, ou por 5, de modo que não sobra nenhum. Se não sobra nenhum, significa que esse número é algum múltiplo que seja de 3, 4 e 5 ao mesmo tempo. Então, o que eu preciso encontrar? Um múltiplo comum de 3, 4 e 5. E como ele pediu o menor número, eu sei que esse número vai ser o mínimo. Então, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5. Agora percebam que interessante. 3, 4 e 5 são números primos entre si. Eles não têm nenhum divisor em comum. Quando eu tenho um MMC de números que são primos entre si, eu não preciso fazer aquela conta, não preciso fatorar. Porque se eles são primos entre si, o MMC entre eles será simplesmente o produto entre eles. Então, o MC de 3, 4 e 5 é 3 vezes 4 vezes 5, que é 60. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Já facilita bastante a nossa conta. Uma pizzaria funciona todos os dias da semana e sempre tem promoções para seus clientes. A cada 4 dias, o cliente tem desconto na compra da pizza de calabresa. A cada 3 dias, na compra de 2 pizzas, ganha uma mini pizza doce. E uma vez por semana tem a promoção de refrigerantes. Se hoje estão as 3 promoções vigentes, esse ocorrido voltará a acontecer daqui a quantas semanas? Olha que questão legal. Nós temos aí 3 acontecimentos que acontecem de diferentes momentos e em algum momento eles vão se interceptar, vão aparecer simultaneamente. Isso aconteceu uma vez e a questão está perguntando quando vai acontecer de novo. Para interpretar melhor essa questão, vamos separar cada um dos descontos. Então, o primeiro desconto acontece de 4 em 4 dias. O segundo desconto acontece de 3 em 3 dias. E o terceiro desconto, como só acontece uma vez por semana, ele acontece de 7 em 7 dias. O que ele quer? Ele quer encontrar um momento em que esses 3 descontos vão se encontrar. Então, ele quer um múltiplo de dias, um múltiplo comum de dias para esses 3 descontos. Então, ele quer um mínimo múltiplo comum entre 4, 3 e 7. Olha que legal. Mais uma vez, eu tenho 3 números que são primos entre si, 3, 4 e 7. Então, eu posso facilitar minha conta simplesmente multiplicando os 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Então, daqui a 84 dias, eu vou ter de novo essas 3 promoções se encontrando. Só que a questão não pede em dias, ela pede em semanas. E como uma semana tem 7 dias, para eu descobrir quantas semanas tem, eu simplesmente divido 84 por 7. E eu vou encontrar 12 semanas. Olha que questão legal, tá vendo? O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingresso para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter o ingresso, segundo os critérios estabelecidos, é... Então, eu tenho 400 ingressos para a tarde, 320 ingressos para a noite, e tem uma certa quantidade de escolas que vão receber esses ingressos. Ele fala que cada escola deverá receber o mesmo número de ingressos. Então, quando eu dividir... Olha o nome aparecendo. Quando eu dividir 400 ingressos e 320 ingressos, eu preciso encontrar a mesma quantidade.
Então, inicialmente, eu preciso encontrar algum número, um divisor de 400 e 320, comum. Então, eu vou calcular o MDC de 400 e 320, porque quando eu encontrar isso, eu vou encontrar o número de ingressos que precisa ser igual, tanto de tarde quanto à noite. Então, vamos calcular o MDC de 400 e 320. Como são pares, vão poder ser divididos por 2. Vai dar 200, 160, dividido por 2 novamente, eles continuam sendo pares. 180, dividido por 2, eles são 50 e 40. Continuam pares, dividimos por 2, 25 e 20. 25 não é par, mas 20 é, então eu continuo dividindo por 2. 25 e 10, 10 continua sendo par, eu continuo dividindo por 2. 25 e 5. 2 não pode mais, porque os números são ímpares. O próximo seria 3, só que 25 e 5 não vão dividir por 3. Então, vou passar o próximo número 5, que vai dividir os dois, e 5 vai dar 1, encerrando a conta. Como eu estou calculando o MDC, só vai importar para mim quando dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o primeiro 2 serviu, o segundo 2 serviu, o terceiro 2 serviu, o quarto 2 serviu, depois não serviu mais o 2, mas o 5 ali, ele serviu, porque deu para dividir pelos dois ao mesmo tempo. Então, esses são os números que servem para mim, é por eles que eu vou calcular o MDC. Então, o MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. 80 é o número de ingressos que eu vou distribuir para cada escola. Ótimo. Mas ainda não é a resposta do meu problema. Para eu descobrir quantas escolas eu vou poder contemplar com esses 80 ingressos, eu preciso descobrir quantos ingressos eu tenho no total. Então, vou somar 400 mais 320, 720. E agora eu vou pegar esse total e vou dividir pelo número de ingressos que eu vou dar para cada escola. 720 dividido por 80 que a gente encontrou, dando 9. Então, 9 é o número de escolas que serão contempladas com os ingressos. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido e aprendido a interpretar problemas envolvendo MMC e MDC. São problemas simples. Estou deixando meu contato aqui. Se gostaram da aula, podem dar aquele like legal. Vejo vocês na próxima.